Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula, tá? Dessa vez iniciando os conteúdos de elementos finitos propriamente ditos, tá? Nós vamos ver aqui, nesta parte do curso, os fundamentos de elementos finitos. Nós vamos fazer já algumas contas utilizando elementos finitos, mas não vai ser aplicado a nenhum caso real, né? Nenhum caso físico, nenhum problema de engenharia, tá? É, Lembrando que concluindo essa parte, aí sim nós vamos aplicar o método de elementos finitos a casos particulares de estruturas, tá? Mas aqui nós vamos ver todos os fundamentos do método, tá? Baseado no método dos resíduos ponderados. Veja, lá no método dos resíduos ponderados a gente admitia que uma função tentativa, uma função aproximada genérica seria dessa formato, né? Seria uma função psi que garantiria os contornos, tá? Mais um somatório, né, de funções tentativas, mais um somatório de funções tentativas e multiplicados por um coeficiente constante, né, que seria o responsável por aproximar as nossas funções à função real, né? E aí, essa função seria válida para todo o domínio do problema, tá? E aí, aplicando os métodos resíduos ponderados, a gente dizia, olha, o resíduo, que seria, né, o resíduo nada mais é do que a função real menos a função tentativa, tá? Ou seja, a função real menos a função tentativa multiplicado por uma função peso que garante que em todo ponto do meu conteúdo, do meu domínio, perdão, o resíduo vai tender a zero, e não só uma média do resíduo vai tender a zero, mas em todo ponto do meu domínio, o meu resíduo tenderia a zero, tá? Então a gente faz a integral desse resíduo multiplicado pela função peso, tá? E igual a zero, né? Então a gente quer que esse somatório de resíduos seja nulo, né? Quanto mais funções peso a gente utilizar, mais próximo a zero ele vai estar, porque mais próximo da função tentativa vai estar da função real, porque mais genérico está sendo o meu problema, né? Mais funções peso eu estou utilizando, então mais eu estou garantindo que esse resíduo realmente está tendendo a zero em todos os pontos, tá? E aí, para casos de equações diferenciais, também utilizamos o resíduo no contorno, né? Tá? E aí, a outra abordagem, tá? Que seria justamente dos elementos finitos, tá? Seria, ao invés de considerar em todo o domínio esse meu método de resíduos ponderados, eu considerar em subdomínios, tá? Da qual eu dividi o meu domínio inteiro, tá? Então, eu vou chamar de domínio, desse meu subdomínio, de elemento a partir de agora, tá? E aí ele vai tá simbolizado pela letra grega ômega e um ezinho em cima, tá? E o somatório desses subdomínios daria o meu domínio inteiro. Lembrando que esses subdomínios, obviamente, não podem ser sobrepostos, né? Não pode haver uma intersecção entre eles, tá? A mesma coisa acontece no contorno. Então, o somatório de todos os elementos do contorno me daria o contorno do meu problema global. Lembrando que esse ezinho aqui, esse número de ezinho de contorno, não é igual a esse, obviamente, né, pessoal? Porque nem todo elemento, nem todo meu subdomínio estaria presente no contorno, tá bom? Então esses elementos aqui representados só são os elementos que estão no contorno, tá? Elementos que passam pelo contorno. Tá? Assim, a minimização dos resíduos pode ser feita por partes, né, pessoal? Então, ao invés
aplicar o método dos resíduos ponderados para o domínio inteiro, eu vou aplicar para cada subdomínio, certo? Garantindo que em cada subdomínio essa integral tenda a zero, tá? Basta somar os efeitos de cada subdomínio e eu teria que o meu global também seria zero, tá? Mesma coisa para o contorno. E aí, nessa linha de raciocínio, tá? As funções tentativas, NM, lembrando que essas funções NM aqui são as que estão presentes dentro da função aproximada, né? Que seria o psi mais o somatório de um coeficiente AM multiplicado por esse NM, tá? Então essas funções tentativas também seriam escolhidas em cada subdomínio, tá? E aí, dessa forma, pessoal, cada subdomínio teria suas funções tentativas, tá? E essas funções tentativas só valeriam para o seu subdomínio e para os subdomínios imediatamente adjacentes, tá? Os domínios no contorno desse meu elemento em questão. Essa conceituação, tá, pessoal? Essa ideia vai fazer com que a minha função aproximada seja descontínua, tá? Seja descontínua, porque como são funções desconexas, né? Cada elemento tem a sua função tentativa. Então, entre elementos pode gerar descontinuidade, tá? Dentro do elemento será contínua, mas entre elementos poderá gerar descontinuidade. Algum grau dessa descontinuidade é permitido, tá? Nós vamos ver mais para frente o problema da continuidade para problemas diferenciais, tá? E aí, o que acontece? Se a gente faz essas funções tentativas, tá? Valendo apenas no domínio, ou seja, a função tentativa para os nós para os elementos desse subdomínio só vale para eles. Para todos os outros elementos, tá? Serão nulas. Ou seja, a gente vai garantir com que a nossa matriz seja esparsa, tá? E isso traz muitas vantagens computacionais na hora de programar, tá? Então, uma matriz esparsa é uma matriz, mais ou menos dessa forma. Onde não tem índices, tá, pessoal? É zero. Aqui é como se fosse 0, 0, tá? Então, você tem uma matriz com muitos zeros, tá? Com muitos zeros e com termos alinhados assim, pela diagonal, tá? Que é como se fosse somando cada parcela de cada elemento, tá bom? O efeito de cada elemento. E aí o que acontece? Uma outra vantagem do método de elementos finitos é justamente o seguinte, pessoal. Para elementos, né, para problemas de contorno não regulares, tá? Se nós utilizarmos essas funções, se nós escolhermos os subdomínios, tá, de forma adequada, né, formando o que a gente vai chamar daqui para frente de malha, tá? E que as funções tentativas que a gente está utilizando para cada um desses subdomínios ou elementos, né, que a gente está chamando agora, tá, possam ser desenvolvidas de modo repetitivo, ou seja, meio que parametrizado, tá? Então, são semelhantes para cada elemento, só mudando devido à posição do elemento no total. Então, o que acontece? Nós conseguimos gerar um modelo aproximado para qualquer forma genérica, tá? Para qualquer forma genérica, sem se preocupar com contornos na hora de integrar, nem nada, tá bom? Então, um problema desse aqui, com esse contorno todo irregular, seria muito complicado fazer de forma analítica, porque você não teria definido bem os contornos, né? Tá bom? E aí, essa linha de raciocínio, pessoal, entre o subdomínio e o global, e o subdomínio e o domínio inteiro, tá? Vai levar a um raciocínio, tá?
que a gente vai precisar sempre estar pensando, olha, a gente está trabalhando localmente. Quando eu falar que a gente está trabalhando localmente, é porque a gente está trabalhando no elemento, tá? Um elemento individual, um subdomínio individual, tá? Ou se a gente está trabalhando no modelo global, tá? Que seria todos os elementos juntos, tá? Ou seja, todo o domínio. E aí o que acontece? No método de elementos finitos, a gente monta o equacionamento no subdomínio, para cada subdomínio. Como são parametrizados, ou seja, como são repetitivos esses equacionamentos, a gente depois junta tudo e resolve de modo global. Beleza? A gente soma os efeitos de cada subdomínio e depois resolve o problema global. Então, essa é a ideia do método de elementos finitos. Eu sei que por hora está parecendo um tanto quanto genérico, mas ainda na aula de hoje, nós vamos começar a adentrar mesmo em problemas, em ideias concretas, tá? Então veja, agora, se a gente tem o nosso problema, que a gente vai chamar aqui problema real, problema contínuo, o que seja, tá? E a gente precisa discretizar, tá? Para aí sim começar a trabalhar no nossos elementos, no nosso método de elementos finitos, na nossa resolução, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é escolher o elemento que a gente vai utilizar para a discretização. Veja que nesse caso aqui, nesse exemplo específico, foi um elemento triangular, ok? Um elemento triangular. Mas poderia ser um elemento retangular, certo? Se fosse em plano ainda, tá? Se fosse em 3D, poderia ser um tetraedro, tá? Um elemento prismático e assim por diante, tá? Fica a cargo do engenheiro, do responsável que vai executar a análise, né? Escolher o melhor elemento para utilizar. Veja, cada elemento tem vantagens e desvantagens e para cada caso você vai ter um que é o ideal e outro que não é ideal, tá? Por conta dessas vantagens e desvantagens. Então, por exemplo, o elemento triangular aqui, tá? E o tetraedro, a mesma ideia, eles se adequam melhor a qualquer geometria, tá? Então, se você está trabalhando, por exemplo, com contornos circulares, né, com curvas, os triangulares vão se adequar, vão formar uma malha mais uniforme, tá bom? Por outro lado, os triangulares, principalmente os de deformação constante, que a gente vai, que são os elementos CST, tá? Eles têm alguns problemas quando você tem muitos graus de restrição, tá? Nos nós, nesses pontos aqui nos vértices, né? E aí o que acontece? Ele pode gerar resultados não muito adequados para alguns casos, tá? Não estou dizendo que o retangular é melhor ou o triangular é melhor. Para cada caso de engenharia, você teria que estudar. Então, eu vou utilizar para uma laje, para dimensionar uma laje. Então, eu teria que estudar, procurar quais as vantagens do retangular, quais as vantagens do triangular e procurar na bibliografia qual é o mais adequado para dimensionar a laje, tá? É isso que eu estou querendo explicar para vocês, tá? Por outro lado, tá? O tamanho de cada elemento que eu vou utilizar, ou tamanho aproximado, né? Porque você vê que os elementos nunca são iguais uns com os outros, né? Até pode ser, pode ter algum caso particular que eles vão ser iguais, mas geralmente eles são assim, ó, meio genérico, tá? Com dimensões diferentes, mas a ordem de grandeza das dimensões dos elementos, tá? Vai garantir uma malha mais discretizada ou menos discretizada. Quanto maior o elemento, quanto maior o subdomínio, a gente diz que é uma malha menos discretizada ou uma malha mais grossa, tá? Quanto menor o elemento, quanto menor o subdomínio, tá? Mais refinada é a malha, tá? Mais fina é a malha que a gente chama, beleza? Se o modelo, se o nosso modelo matemático, né? Se a utilização do método de elementos finitos estiver correta, né? E o nosso modelo estiver convergindo adequadamente, então, quanto mais refinado for a malha, mais próximo do resultado real o nosso problema estará. Beleza? Vale lembrar, pessoal, então eu falei para vocês que cada elemento tem uma dimensão diferente, tá?
E isso atrapalharia muito na hora de trabalhar as contas, porque cada elemento com uma dimensão diferente, com formato diferente. Veja que tem os triângulos mais próximos de isósceles, outros mais próximos, né, de equilátero. Mas o que a gente faz na prática, tá? E aí a gente não vai entrar, a gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente, nessas próximas aulas. Mas assim, o que a gente faz idealmente é parametrizar o elemento, tá? Ou normalizar o elemento, tá? Então veja, se na malha está aparecendo um elemento trapezoidal, né? Vamos chamar assim, dessa forma, tá? Não quer dizer que a gente vai utilizar esse elemento nas contas, tá? A gente vai primeiro parametrizar ele, tá? De forma que ele fique um quadrado perfeitinho, num domínio diferente. Veja que aqui eu tenho o meu domínio global XY mesmo, e aqui eu tenho um domínio, uma espécie de domínio virtual, tá, pessoal? Que eu utilizo só para fazer essa parametrização. Que aí geralmente a gente chama esse domínio de Qi e eta, tá? Se for um elemento volumétrico, teria também um terceiro eixo aqui, tá? E aí, todas as contas são feitas por esse elemento regularzinho e depois a gente faz a conversão de volta para o elemento no formato global, tá bom? E aí assim as contas ficam mais fáceis. Isso gera muitas vantagens computacionais. Beleza? E aí, no método de elementos finitos, pessoal, existirão pontos de controle, tá? Eu estou chamando assim pontos de controle, tá? Vocês vão entender posteriormente por quê. E esses pontos, tá? A gente vai chamar de nós, tá? Então, por exemplo, esse elemento aqui, triangular, eu tenho um nó, três nós, um nó, dois nós, três nós, ok? Nada impede de eu ter mais nós. Eu poderia ter um nó aqui, 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 poderia ter um nó no meio, tá? Nada impede. Veja aqui, por exemplo, esse elemento aqui, ó, também triangular com 6 nós, tá? Ó, um retangular aqui, ó, com nó no meio, ó, com 9 nós, tá bom? E aí a quantidade de nós vai depender também se o elemento é tridimensional, bidimensional ou linear, né? Bom, novamente, a quantidade da escolha de nós em cada elemento, tá, vai depender do engenheiro do problema, o engenheiro escolher qual é o mais adequado para aquele problema, tá? Nem sempre uma quantidade superior de nós dentro do elemento vai gerar resultados melhores, tá bom? Nem sempre. Tem horas que isso gera problema, principalmente nesses nós intermediários aqui, tá? Pode gerar alguma descontinuidade nesses nós, tá? E aí a quantidade de nós globais é feita encontrada a partir justamente da quantidade de elementos e da quantidade de nós por elementos, né? Perceba que o que importa, na verdade, para uma malha ser mais refinada, é justamente a quantidade de nós, tá? E não só a quantidade de elementos. Obviamente que quanto mais elementos, mais nós a gente vai ter. Mas se a gente tiver mais elementos e mais nós por elementos, a gente pode dizer que a nossa malha é mais refinada. Tá bom? Os problemas estão mais próximos da realidade. Tá? Só observando, pessoal, cuidado com os problemas que nós intermediários podem gerar. Tá? E além disso, pessoal, veja que eu estou tratando aqui de algumas definições que eu vou estar utilizando, tá, ao longo do curso todo. Tá? Então vocês precisam estar ligados quando eu falar, olha, o que é o nó, o que é o elemento finito, tá? O que é o subdomínio. Tá? E também a gente precisa ter noção do que é grau de liberdade. Veja, cada nó pode conter mais de um valor importante para o nosso problema. Tá? Então, aqui, por exemplo, nesse esquerdo, cada nó possui um valor φ, certo? Um valor φ. Pode ser temperatura, isso aqui, por exemplo, calor, qualquer coisa do tipo. Tá? Nesse meu elemento da direita, já se torna um caso estrutural, tá? Cada nó possui dois valores. Tá? Cada nó possui um deslocamento na direção de U, na direção de X, tá? E um deslocamento na direção de Y.
tá? E aí o que acontece? Para cada nó, eu tenho 2 graus de liberdade aqui nesse caso, tá? E aí o que acontece? Esses graus de liberdade podem ser dependentes ou não entre si, tá? Como assim? Veja, se eu aplicar um deslocamento aqui U nesse nó, tá? Eu vou estar forçando algum deslocamento vertical em algum dos outros nós. Vamos supor que os outros nós fiquem presos, tá? Estejam presos. Se eu deslocar aqui horizontalmente, algum dos meus outros nós vão deslocar verticalmente? Não, né? Vamos supor que esteja tudo livre. Se eu aplicar um deslocamento aqui em U, certo? Esse meu elemento vai se deslocar verticalmente em algum ponto? Não, tá? Então, eu posso dizer que esse meu deslocamento aqui para esse caso, tá? Deslocamento U, é totalmente dissociado do meu grau de liberdade V, tá? Para todos os casos. Portanto, aqui eu tenho por elemento eu tenho 3 graus de liberdade dependentes entre si, né? Que seria todos esses deslocamentos U são dependentes entre si, porque se eu aplicar um deslocamento aqui em U2, tá? Ou eu preciso travar esse meu U3 aqui, gerando uma reação oposta, tá? Ou seja, vai influenciar nesse meu nó, ou todos os meus outros nós também vão deslocar. Então, há uma dependência entre o 2, o 3 e o 1, tá bom? Então, eu tenho 3 nós dependentes entre si dentro desse elemento, tá bom? E tenho 3 também na vertical, tá? Agora, professor, qual seria um caso em que eu teria em um mesmo nó, tá? Graus de liberdade dependentes entre si, tá? Então, eu vou sempre puxar aqui para a estrutura, que é o que eu vou ter mais exemplos, tá? Concretos para vocês. Mas, por exemplo, uma viga, um elemento de viga, tá? Que eu pretendo que a gente veja ainda nesse semestre, tá? Ele tem 2 graus de liberdade por nó, tá? Por definição. Depois a gente vai ver com mais calma, tá, pessoal? Mas esse meu nó pode se deslocar verticalmente, tá? O que eu vou chamar de Vzinho. Então, eu vou chamar de Vzinho 1. Esse meu nó aqui também pode se deslocar verticalmente. Eu vou chamar de Vzinho 2. Tá? Em vigas, na teoria clássica de vigas, tá? O meu elemento não pode se deslocar horizontalmente. Tá bom? Aí seria já um elemento de pórtico plano. Tá? Mas o meu elemento pode aqui, ó, rotacionar, girar. Tá? No θ1 para esse lado e girar no θ2 para esse outro lado, tá? Então eu tenho 4 valores, tá? 2 valores por nós e eu tenho 4 graus de liberdade, tá bom? Agora, esses graus de liberdade são independentes? Vamos lá. Vamos supor que eu pegue essa mesma viga, perdão aqui. Vamos supor que eu pegue uma viga aqui também, tá reta. Acabou ficando troncho também, né? Mas vamos lá. Vamos supor que eu pegue uma viga, a mesma viga, tá? E aplique um deslocamento aqui, ó, forçado, θ1 igual a 1, tá? Deslocamento de 1. O que vai acontecer com essa minha barra, tá? Quando eu forçar aqui esse deslocamento, essa minha barra vai se deslocar assim, ó, vai se deformar assim, tá? Ou seja, esse meu deslocamento, tá? Isso se tiver travado, tá, pessoal? Se eu tiver travado em todos os outros pontos, tá? Perdão, faltou esquecer aqui. Faltou garantir isso, tá? Se eu tiver travado em todos esses meus outros graus de liberdade aqui, tá? Nos extremos, a minha barra vai se deformar assim. Ou seja, a minha rotação, tá? Eu aplicando uma rotação na extremidade, vai me gerar um deslocamento V, tá? Um deslocamento vertical. Ou seja, essa minha rotação é dependente da flecha, ou a minha flecha é dependente da rotação, tá? Em ambos os casos, elas são dependentes. Então, aqui eu tenho, para esse elemento de barra, eu tenho 4 graus de liberdade dependentes entre si, tá? Aqui nesse elemento eu tenho 3 graus de liberdade dependentes entre si.
Beleza? Bom, não sei se ficou claro. Qualquer coisa a gente tira dúvida na aula presencial. Bom. E aí, voltando aqui ao equacionamento, já que a gente já viu todos esses conceitos, né, todos esses termos, né, o que é elemento, o que é nó, o que é grau de liberdade. Tá? Se eu estou tratando funções aproximadas, tá, em cada elemento independentemente, eu vou dizer então que a minha função aproximada, continua o fio chapeuzinho, tá? Agora está relacionada a um elemento específico, tá? Por isso que tem esse meu ezinho aqui, tá? Essa função aproximada serve para um elemento específico, tá bom? Por outro lado, eu posso ter em um elemento mais de uma função aproximada, a depender do meu caso. Veja, por exemplo, nesse meu caso aqui, em que eu tenho deslocamentos horizontais e deslocamentos verticais, então eu vou achar uma função aproximada 1, que vai ser o meu deslocamento horizontal, e vou achar uma função aproximada 2, que vai ser a equação para o meu deslocamento vertical. Elas vão ser desacopladas, essas duas equações, tá? Porque eu estou considerando que esses meus graus de liberdade não têm independência entre si. Então, apesar da quantidade de graus de liberdade dependentes reduzir, aqui nesse caso pela metade, tá? Eu vou precisar utilizar duas funções tentativas, vou utilizar duas funções aproximadas para cada elemento. Uma para governar o problema de deslocamentos horizontais e outra para governar o problema de deslocamentos verticais, tá bom? E aí, nesse caso, esse izinho indica isso, tá? Se o seu problema é um problema que só possui um grau de liberdade por nó, como é o caso aqui, tá? De φ, eu só vou ter uma equação aproximada, tá? O I vai ser igual a 1, tá? Mas aí a gente nem precisa colocar. Por quê? Porque eu não tenho mais de um grau de liberdade por nó, tá? Se eu tiver mais de um grau de liberdade por nó, eu tenho que checar se esses meus graus de liberdade são dependentes ou independentes. Se eles forem independentes entre si, quer dizer que eu vou ter mais funções aproximadas, tá? Se eles forem independentes, quer dizer que eu vou ter mais graus de liberdade dependentes e, portanto, isso vai implicar em mais funções tentativas, tá? Que é aí que eu quero chegar aqui, ó. A quantidade de funções tentativas, esse mzinho aqui, que vai de 1 até mzão, ou seja, esse mzão aqui, tá? Vai ser igual à quantidade de graus de liberdade dependentes entre si, tá? Então, a quantidade que está dentro desse somatório, ou seja, se vai de 1 até 2, se vai de 1 até 3, de 1 até 10, vai depender da quantidade de graus de liberdade dependentes que eu tenho entre si. Então, voltando lá para aqueles nossos exemplos, nesse meu exemplo triangular aqui, eu tenho 3 graus de liberdade independentes entre si, então eu vou ter uma função aproximada, tá? Com somatório de 1 até 3, tá? De 1 até 3. Nesse daqui, que eu tenho 6 graus de liberdade, mas apenas 3 dependentes entre si, tá? 3 e 3, né? Eu vou ter duas funções aproximadas, cada uma com somatório de 1 até 3, tá? Porque eu tenho 3 graus de liberdade dependentes entre si, tá? E nesse caso aqui de vigas, que eu tenho 4 graus de liberdade dependentes, eu vou ter e veja, eu não tenho nenhum grau de liberdade independente aqui, tá? Todos são dependentes entre si. Então, eu vou ter apenas uma função aproximada, tá? E isso vai depender de 4 equações, tá? De 4 funções tentativas, ou seja, eu vou fazer um somatório de 1 até 4, tá? Não sei se tá claro aí, pessoal. Isso para cada elemento, tá? A gente está analisando localmente, tá? Localmente. Tá? Então eu teria aqui, ó, para a viga, A1 vezes N1, A2 vezes N2, A3 vezes N3, mais A4 vezes N4. Tá? Isso é um somatório, né? Seria a minha função aproximada. Tá? Então, veja a importância, tá, pessoal, desses conceitos, do que é o elemento, do que é o nó e do que é o grau de liberdade, seja ele dependente entre si ou não. Tá bom? Bom, percebe-se ainda, pessoal, que a função psi aqui, tá?
foi para o beleléu, né, pessoal? A gente vai, a partir de agora, ignorar essa função psi, até porque a gente tá trabalhando com subdomínios, tá? Que na maior parte do tempo não vai estar próximo aos contornos, tá? Do problema global. Então, essa a garantia do meu contorno, tá? Vai ser dada por outra forma durante o processo de mais elementos finitos, tá bom? Ou nem vai ser garantida, tá? Para falar a verdade. Nós vamos fazer aqui um exemplo que não vai ser garantido o contorno, tá? Mas para equações diferenciais, como a gente já tem condições de contorno, a gente garante já de cara, pelo próprio equacionamento do problema, a gente já garante esses valores de contorno, beleza? Então, a partir de agora, pessoal, a função aproximada não vai ter mais o psi, tá? Fixa bem isso daí, tá? Vai ser só um somatório de coeficientes AM multiplicado por funções tentativas. E aí o que acontece, tá? Essas funções tentativas são feitas, tá? São desenvolvidas, veja, que a gente que escolhe essas funções tentativas. Se lembra lá do método de ponderados, tá? Quem escolhe essas funções tentativas somos nós, tá? E nos elementos finitos, como é que a gente vai utilizar, quais funções tentativas a gente deve utilizar? A gente vai chutar as funções tentativas? Não. Existe um padrão que a gente utiliza em elementos finitos, que é o seguinte, tá? Primeiro de tudo, eu não sei se há exceções, mas assim, até hoje, tudo que eu vi em softwares comerciais, para o caso de estruturas, tá? Que é o que eu vi mais, né? Para a parte elétrica eu não sei, para a parte acústica eu também não sei, tá? Mas para a parte estrutural, tá? Primeiro, essas funções são sempre polinomiais, tá? Polinomiais. Opa. Polinomiais. Tá? Segundo, tá? Elas são criadas, tá? Para com que tenham valores unitários no grau de liberdade que ela está associada, ou seja, esse mzinho aqui, né, vai estar associado a um grau de liberdade dentro do nó. Veja, se lembra lá que eu falei que a quantidade de funções tentativas era exatamente igual à quantidade de graus de liberdade dependentes entre si. Então, cada função tentativa vai estar associada agora a um grau de liberdade. Dessa forma, o coeficiente AM ganha um significado, certo? Ganha um significado, porque você força com que esse coeficiente AM seja exatamente o valor aproximado daquele grau de liberdade naquele nó, certo? Que vai estar associado à minha função NM. Dessa forma, a minha função aproximada vai ser não mais AM vezes NM, mas sim o φ aproximado naquele ponto, ou seja, o valor da função naquele ponto, multiplicado pela função tentativa, tá bom? Professor, um exemplo aí de como é que você está falando. Você quer que o valor seja unitário no nó que ele está trabalhando e nulo nos demais. Acho que eu acabei esquecendo de falar disso para vocês, tá? A regra é a seguinte. A ideia é que a gente vai seguir, regra não, né? A gente vai criar funções polinomiais, tá? Em que o valor dessa função seja 1, tá? Quando tiver no ponto do grau de liberdade em que ela vai estar associada, e seja 0 nos demais nós, tá? Nos demais pontos. Então, por exemplo, eu tenho aqui um elemento de barra, tá? Que é mais fácil de desenhar, tá, pessoal? Com 2 nós, tá? Tenho esse nó e esse nó aqui, que é o que a gente vai estar trabalhando naturalmente. Então, eu vou chamar esse nó aqui de 1, esse nó de 1 e esse nó de 2, tá? Vamos supor que em cada nó só tenha um grau de liberdade, tá? Para facilitar a nossa ideia aqui. Então, a minha função N1, tá? A minha função N1, tá? Eu vou estar associando a esse meu grau de liberdade 1, a esse meu nó 1, vou fazer com que ela seja unitária nesse ponto e 0 no outro nó, tá? No outro nó em questão aqui, que eu só tenho 2 nós, então a minha função vai ser uma função linear dessa forma, tá? Essa vai ser a minha função N1, tá? Já para esse mesmo caso aí, tá? 1, 2. Se eu quero saber quem é a minha função N2, eu preciso fazer com que ela seja unitária no grau de liberdade 2, ou seja, no nó 2 aqui, já que
o nó se confunde com o grau de liberdade nesse caso, tá? E 0 nos demais, ou seja, 0 no nó 1 aqui. Então, ela vai ser desse tipo aqui, né? Perdão aí, tá? E aqui é 1, né? Essa vai ser a minha função N2, tá? Para o domínio do elemento. Tá, professor? Outro exemplo, para ficar mais claro, tá? Vou continuar na barra aqui. Vamos supor que a minha barra tenha 3 nós, tá? Tenha 3 nós. Nó 1, nó 2 e nó 3, tá? Eu quero saber quem é o nó 3, ou a função de tentativa 3, tá? Então eu vou fazer com que ela seja 1 quando o x for igual a 3, né? Quando estiver nessa posição. Então isso aqui vai ser um valor 1, tá? E 0 nas demais. Se eu tenho um elemento que precisa de dois zeros, tá? No domínio, eu preciso de 2 valores zeros. Então eu preciso de uma equação de polinomial com 2 raízes, tá? Nesse caso, a gente vai ver mais posteriormente isso, mas nesse caso eu vou precisar de uma equação de segundo grau em que as raízes batem justamente no nó 1 e no nó 2, tá? E aí eu vou forçar isso para acontecer. A gente vai ver depois como calcular exatamente essas equações, tá? Mas eu acho que por aí você já tem uma ideia, né? Já ficou, acho que, bem explicado, mas nós vamos fazer numericamente alguns casos para elementos lineares, tá bom? Então a gente força para que a função tentativa seja 1 no nó que ela estiver associada, tá? Lembrando que esse N3 aqui vai multiplicar o φ3, né? φ3 aproximado, né? E lembrando que esse φ3 aqui, que esses valores aqui, esses coeficientes, é justamente o que a gente encontra no resultado do sistema linear, né? Então o que a gente vai chegar aqui, por exemplo, se eu trabalhar com um elemento desse daqui, tá? O que eu vou encontrar justamente de resposta é φ1, φ2 e φ3, tá bom? Só lembrando aí para não ficar nublado, pessoal, tá? Porque às vezes eu vou falando aqui de forma muito abstrata, né? E aí quem está escutando não vai acompanhando, tá? Mas quando a gente for começar a fazer os exemplos, vocês vão começar a associar. Então eu recomendo, inclusive, que essa aula, que essa videoaula aqui, vocês revejam após fazermos todos os exercícios, tá? Depois de vocês fazerem todos os exercícios, pegarem e fazer todos os exercícios, volta para essa aula e escuta o que eu estou falando, que vocês vão compreender melhor, tá? Todas essas informações. Então, por exemplo, num elemento bidimensional, tá, pessoal? Olha como acontece aqui, ó. Eu vou aplicar essa minha função, esse meu nó, eu tenho 4 nós, né, nesse elemento. Esse aqui eu vou chamar de elemento 1, elemento 2, elemento 3 e elemento 4, tá? Veja que nesse caso aqui, ó, esse meu plano aqui é a minha equação N1, porque eu estou aplicando 1 na direção do meu nó 1, tá? Não na direção, mas estou aplicando um valor φ não. Eu estou garantindo que N seja 1 nesse ponto aqui, nesse nó, tá? E 0 nos demais, beleza? Melhor explicar assim. E acontece para as outras partes. Como eu tenho 4 nós, em cada nó aqui estou assumindo que tem apenas 1 grau de liberdade, então eu vou ter 4 funções tentativas, tá? Agora perceba, no caso de estruturas, tá? Que foi um dos, acho que foi o primeiro, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, pessoal, o que difundiu mais rápido, tá? A aplicação de elementos finitos foi em estruturas, tá? Por isso que a bibliografia é bem mais vasta, inclusive, tá? Quando a gente faz isso, tá? Vamos supor que esse nó aqui está se deslocando, tá? Que o grau de liberdade desses nós são deslocamentos verticais aqui, tá? Se eu forçar um deslocamento unitário nesse ponto, essa vai ser exatamente a forma geométrica mesmo que esse meu elemento deformado vai ficar, tá? Ou seja, a forma como o meu elemento deformado vai ficar após eu aplicar um deslocamento unitário vertical nesse nó. E aí, por conta disso, tá? Essas funções aqui tentativas são chamadas em elementos finitos, tá? Geralmente de funções de forma. Lembra lá, pessoal, nas primeiras videoaulas lá, eu às vezes me confundia chamando essas funções tentativas de funções de forma, tá? A partir de agora, eu vou estar chamando de funções de forma sem medo de errar,
porque agora você já entende o porquê são chamadas de funções de forma, tá? Porque as funções tentativas são chamadas de funções de forma, tá? Um outro caso aqui, um outro exemplo, é se eu tenho um elemento de 9 nós, tá? Perceba que eu preciso de uma equação, vou chamar isso aqui de N1, tá? Admitindo que esse meu nó aqui é o nó 1, tá? Veja, essa é uma equação de um plano, tá? A equação de um plano, não é de um plano, perdão, tá? Não é de um plano porque ele tem curvas, né? Mas é uma equação que depende de x e de y, tá? Em que é unitário nesse ponto 1 e 0 nos demais nós, tá? E 0, estou forçando que seja 0 nos demais nós, tá? No meio de nós, dos nós, não precisa ser 0, tá, pessoal? Não faz sentido, aí não teria como, tá? Seria impossível, a não ser que fosse uma função descontínua. Mas o que a gente está forçando é que essa função tentativa ou função de forma seja 1, tá? No nó associado, que ela vai estar associado, e 0 nos seguintes nós, nos demais nós, tá bom? E aí você vê, ó, as formas desse elemento, tá? As formas desses elementos para cada, utilizando a função de forma para cada nó, tá? Então são 9 funções de forma aqui nesse elemento, tá? 9 funções tentativas. Então cada elemento vão ter 9 funções tentativas, tá? Lembrando, pessoal, que o número de funções tentativas, tá? Esse mzão aqui, tá? É o que vai determinar o tamanho da minha matriz, das minhas matrizes, tá? Seja a matriz K, seja o vetor F, tá? E o vetor global também dos coeficientes, né? O que era M antes e agora são os próprios valores das funções aproximadas, tá? O que é que isso implica? Que esse elemento aqui vai ter uma matriz K 4×4, tá? Se ele tiver 1 grau de liberdade por nó. 1 grau de liberdade independente por nó. Dependente, perdão. Já nesse caso aqui, eu tenho 9 nós, o que significa que cada elemento terá uma matriz de rigidez, matriz de rigidez, eu já ia adiantando aqui alguns termos, tá? Matriz K de 9 termos, tá? De 9 por 9, né? No caso, não são 9 termos, são uma matriz 9 por 9, tá? Então, 81 termos, beleza? Então, veja o custo computacional que vai gerando por conta do acréscimo de nós, tá bom? No elemento. E aí o que acontece? Voltando aqui, tá? Para a formulação, veja, se a gente utiliza o método de resíduos ponderados, a gente pode garantir o método de resíduos ponderados individuais para cada elemento, tá? Devido à escolha das funções tentativas, que agora a gente vai chamar de função de forma, tá? Então, a gente vai achar uma matriz K e um vetor FL para cada elemento, tá? E aí, para achar o global, basta somar a contribuição de cada um dos elementos no global, tá? E aí a gente acharia a matriz K global e o vetor F global e encontraríamos então o resultado dos coeficientes, né? A partir da resolução do sistema linear, que seria, né, K vezes, eu vou chamar agora de φ barra, tá? Porque o meu coeficiente AM agora vai ser os próprios valores dos graus de liberdade nodais, tá? Igual a F, tá? Igual a F. Então, resolvendo esse sistema linear, em que isso é o que eu quero achar, tá? Eu tenho a solução do meu problema, tá? A resolução do meu problema. Então, métodos de elementos finitos, resumindo, tá? Acaba que o resumo de elementos finitos é resolver para cada elemento individual, tá? Por métodos de resíduos ponderados, tá? E depois somar os efeitos, tá? E resolver o sistema linear, beleza? É nisso que vai consistir o método de elementos finitos, e apenas nisso, tá? Então, para resolver esse problema, o que a gente precisa saber é como achar o K e o F de cada elemento. E aí aplicando métodos de resíduos ponderados. Então, já do que a gente já sabe lá de resíduos ponderados. Primeiro, para saber como é que acha esse K e esse F, vai depender se a minha equação é uma equação simples, normal, ou uma equação diferencial, tá? Com derivadas e tudo mais. Tá? Também precisamos escolher as funções tentativas,
que serão as funções de forma, tá? Que a gente já sabe como achar, tá? Já sabe as premissas para achar essas funções de forma. Precisamos escolher a função peso, as funções peso, que é a função W, tá? Mas pelo método de Galerkin, a função peso a gente vai adotar igual à função de forma, tá? Então, outra questão que a gente já sabe, tá? Como achar. A gente precisa conhecer as condições de contorno para o caso de equações diferenciais, né? Se elas são essenciais e naturais e como utilizar essas condições de contorno, tá? E a gente vai ver mais à frente como fazer isso, tá? A gente já viu alguma coisa, vai ver mais para frente como aplicar isso em elementos finitos, tá? E também escolher as funções peso para o contorno, lembrando a função peso para o contorno são os WL barra, né? Tá? São diferentes das funções peso que multiplicam a função tentativa, tá? A função peso que multiplica o contorno, tá? É diferente. Então, a gente precisa saber utilizar essa função tentativa, essa função peso, perdão, para cada caso específico, de forma a eliminar as condições, para eliminar o segundo termo lá que a gente, quando a gente faz a integração por partes, né, para reduzir para a formulação fraca, né, lembra lá que resta um termo de contorno lá, tá? E aí a gente consegue eliminar condições de contorno naturais com as condições de contorno que vem lá da formulação fraca, tá? Da redução por integração por partes. E aí resolve-se o problema fazendo K vezes φ igual a F, resolve para φ, né? A gente encontra quem é φ e aí a gente tem a resolução do problema, tá? A gente encontra quem é a nossa função aproximada, tá? Os pontos da nossa função aproximada. Bom, pessoal, então por essa videoaula é isso. Nós vamos continuar na próxima aula, tá? Falando de métodos de elementos finitos com esses conceitos que a gente aprendeu hoje, aplicado a equações simples, a equações ordinárias, tá? Em domínios unidimensionais. Um abraço, até a próxima.